Oiê, gente! Aqui é a Duda Silva. Eu tô muito feliz por você estar nesse vídeo aqui comigo. Hoje eu vou trazer um passo a passo um pouco diferente. Eu vou fazer uma decoração com um degradê. Eu nunca trouxe aqui no canal um degradê, eu vou trazer hoje pra vocês. E vou trazer um assunto também um pouco polêmico, um assunto que é muito falado entre as manicures, né, ou entre as pessoas que fazem unha, ainda mais aquelas pessoas que faziam as unhas antigamente, né, e hoje em dia fazem as unhas, que é sobre desencravar as unhas, né? É uma verdade que ninguém conta, ninguém fala o que realmente envolve esse assunto, né? Então eu vou trazer hoje para vocês. Mas antes eu já vou começar apresentando os esmaltes que eu vou utilizar para a unha que eu vou fazer e vou apresentar a unha, porque a outra mão eu já até fiz, tá? Então vamos lá. O primeiro esmalte que eu vou utilizar é esse daqui. O nome dele é Caribe, ele é da marca Kiko. Ele é um cinza azulado, sabe? Mas é bem bonito, então eu vou utilizar ele nas unhas que eu não vou fazer o degradê e também para fazer o degradê, tá? Então, esse esmalte aqui, eu vou usar um clássico, né, que vocês já conhecem muito bem aqui no canal, que é o Top Pop da Impala e o Carícia também, tá bom? Eu vou utilizar ele para fazer o degradê também, tá? De base, eu vou utilizar essa daqui, já faz um tempo que eu tô usando essa base aqui, eu gosto muito dela, não pretendo trocar tão cedo. E o extra brilho que eu vou utilizar é esse daqui, tá? O verniz de brilho da Impala também, tá bom? Eu vou fazer essa mão completa, a outra já foi feita. E eu vou mostrar pra vocês, a minha unha, elas quebraram. Todas elas quebraram, elas não estão longas, mas eu arredondei o formato delas, tá? Então elas estão um pouco mais arredondadas, mas não estão longas, estão curtinhas. Eu pensei em colocar uma unha de gel para que os vídeos ficassem mais bonitos, mas como aqui tem muita gente que é manicure mesmo, né? Então é bom que tem que lidar também com unhas mais curtinhas e decorações em unhas mais curtinhas também, tá bom? E assim vai ficar a unha que eu vou fazer, tá bom? Vai ficar esse degradê aqui. Eu esqueci de mostrar um esmalte que eu utilizei. Peraí, deixa eu pegar. Que foi esse daqui, tá? Foi o último esmalte. Então, eu vou deixar todos os esmaltes aqui. Deixa eu só fechar o Carícia aqui. Vou deixar todos os esmaltes aqui, ó, para que vocês possam tirar um print, tá? Porque quando eu começar a falar sobre o assunto, eu não falo muito sobre o esmalte, tá? Vai ser só o passo a passo de ver o vídeo mesmo, tá? Eu não vou ficar parando para explicar cada etapa, tá bom? E nem mostrar as marcas do esmalte. Aí tá aqui tudo bonitinho, deixa eu tirar da iluminação um pouquinho. Foi. Pra vocês tirarem um print que vai ficar assim, tá? É essa unha aqui que eu vou reproduzir hoje, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. É uma manicure completa, tá, gente? Então, vou fazer também a cutilagem dessa mão, tá? Deixa eu só tirar o algodão com ela, porque a outra tá um pouco fresca ainda. Eu vou tirar a base aqui e vou começar a fazer a unha. Antes de eu começar, deixa eu explicar como eu vou fazer esse degradê. Esse degradê vai ser feito com uma camada, tá? Uma camada de cada um desse, tá? No fundo. E aí depois, na esponjinha, tá? Vocês vão precisar de uma esponjinha aqui, ó. Uma esponjinha de lavar louça, né? Só que eu cortei ele em quadradinhos. Vocês vão passar o branco e vão passar também o cinza, tá? E aí vocês vão carimbar na unha, tá? Vão carimbando. Eu fiz esse processo 2 vezes. E aí, depois de seco esse processo, eu passei esse daqui. Aí ficou com esse efeito, tá? Eu tô explicando a teoria da unha, né? Mas aí vocês vão ver tudo na prática que eu vou fazer exatamente igual nessa unha aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos começar o nosso bate-papo sobre unhas, né? Sobre desencravar a unha, né? O que ninguém te conta, né? Sobre isso, né? Fica um assunto muito aleatório. É função da manicure desencravar? Não é função da manicure. Tem manicure desencravando? Tem um monte. E eu vou explicar para vocês o que ninguém conta sobre isso, né? Sobre esse assunto. Primeiro eu vou contar a minha história de vida, né?
que o que acontece? Eu, como eu já disse em outros vídeos, né, eu tive como inspiração de fazer unhas uma tia que era manicure e que era manicure antiga, sabe? A manicure ali da bacia de água, a manicure que, sabe, que desencravava com aquele palitinho com a ponta de alumínio, sabe? Eu sou dessa assim, né? Vi esse tempo, né? Eu vivi esse tempo. Por mais que eu fosse criança na época, mas eu vivi esse tempo. E o que acontece? Antigamente, desencravar a unha era uma função da manicure. É tanto que até hoje, se você for atender uma cliente mais velha, ela pergunta se precisa de bacia, ela pergunta se precisa, se a pessoa desencrava. Ela fala, né, pessoas mais velhas quando querem falar que precisam fazer a unha com você, elas falam, eu tenho uma unha encravada aqui para você ajeitar. E não é por mal, gente, é porque realmente antigamente não tinha essa divisão. As manicures, elas faziam toda a função, elas tiravam calosidade, elas curavam calosidade. Se tivesse algum probleminha de carne esponjosa, elas tinham uma receitinha para cliente passar em casa para melhorar. Se tivesse outros problemas que já seriam hoje em dia de responsabilidade do podólogo, a manicure acabava fazendo, tá? Isso mudou quando foi tudo regulamentado e aí parou de autorizar determinadas coisas por questões sanitárias. Então, por exemplo, a questão da bacia, né? A bacia, ela dava super certo, amolecia a unha, mas ela dava muito trabalho, porque a manicure tinha que aquecer a água, aquela bacia ali era compartilhada por muitas pessoas, e aquilo dali começou a trazer contaminações de várias formas, né? Porque iam pés ali numa água morninha, né? Então, bem propício para espalhar qualquer tipo de coisa ruim de uma cliente para outra. E aí eles colocaram aquele plástico, né? Mas aí o plástico também não era trocado, ficou muito ruim para manicure e aí começou a fazer a cutilagem a seco, né? Que é essa cutilagem que eu mostro aqui para vocês, que você passa os emolientes, depois você vem com o borrifador, ou você também tem a opção de botar uma luvinha na sua cliente já com creme na ponta para amolecer a cutícula e ali fica de molho, depois você descarta a luvinha, né? Uma luvinha descartável. Mas assim, gente, eu vou ser bem sincera com vocês, né? Não é todo mundo que entende, que houve essa mudança. Eu já cheguei em casas, por exemplo, de idosas que falaram, que coisa estranha trabalhar só com borrifador. Nossa, é esse titico de água que você vai usar para fazer meu pé e minha mão? Nossa, mas você nem lavou meu pé. Nossa, mas você nem ralou o meu pé. Ralou, gente, ralou. Eu não falo nem lixou, não. Ralou o meu pé. E tinha, né, um ralador antigamente. Quem é da antiga, comenta aqui embaixo que vocês vão lembrar. Tinha era como se fosse uma lixa, só que era uma lixa com umas bolinhas, tipo para ralar queijo, sabe? E aí você passava no calo aquilo dali, depois de amolecer Enfim, gente, era coisas antigas, que não se usa mais, nem dava para usar, porque aquilo dali enferrujava com facilidade. Imagina, você ralando o pé com um ferro enferrujado. Mas enfim, né? Ainda tem gente que sente falta, tá? Tem gente que fala que queria que fosse assim. E a questão de desencravar vem justamente dessa parte aí, né? Dessa questão das pessoas de não perceberem que o tempo passou e que isso já não cabe mais, né? Então, hoje em dia, assim, tem pessoas que consideram Nutella, né? Nutella seria aquela pessoa novata, recente, sabe? Ou pessoas inexperientes, vamos dizer assim, que são as manicures que não desencravam. Eu sou, né, vamos considerar assim, a manicure Nutella. Então, eu não desencravo unha, tá? Nunca precisei desencravar a minha própria unha. Teve 2 vezes que eu tive uma situação super complicada com unha, em relação a tentar desencravar, porque eu trabalhava no salão e tinha uma outra profissional que cismou que eu tinha que desencravar a unha e eu fui na ideia dela e ela me arrumou um problemão. Depois eu conto essa história para vocês. E aí eu não desencravo, não é minha função. Mas assim, uma parte do desencravar que as pessoas acabam não comentando
É que nos vídeos, a gente assiste muito vídeo, tem muito vídeo desencravando a unha, eles são até bem satisfatórios, sabe? A pessoa mexe ali, tira um negócio enorme do canto. É um pouco satisfatório. Gente, vou limpar a câmera um minutinho e volto. Não sei se vocês vão notar a diferença, mas eu tava achando meio embaçado. Ainda tô achando. Deixa eu dar uma limpezinha aqui, vou tirar do tripé. Vou dar uma limpezinha na câmera e volto no assunto. Agora sim, a imagem melhorou. Então, como eu tava falando, né? E aí, o que acontece? Eu não desencravo, tá? Apesar dos vídeos ser muito satisfatório e eu confessar que parece ser maravilhoso você desencravar uma unha, naquele momento ali, né, sendo feito da melhor forma por um profissional bom, né, um podólogo, deve ser muito alívio que a cliente sente, porque sai muita coisa dali de dentro, né, então muito acúmulo de pele, muito acúmulo de unha, né, um crescimento desordenado. Então, acredito, eu sei o quanto é importante desencravar uma unha. Não estou dizendo que não pode desencravar a unha. O que eu tô querendo dizer é que eu não desencravo. E é difícil falar isso, porque a gente, quando começa a trabalhar na profissão, parece que a gente tem que ser boa em tudo, né? E parece que a gente tem que agradar o cliente a todo custo, e muitas vezes a cliente é dessas antigas que ainda acham que precisa ali desencravar a unha, né? E no começo foi muito difícil para mim, porque como eu fiz um curso, um bom curso, né? E já me ensinou no curso que eu não precisava desencravar a unha, eu passava essa informação para a cliente. E às vezes ela falava, nossa, na época que eu atendi, que eu morava em tal lugar, a manicure que eu tinha, a pessoa que fazia, ela desencrava e não sei o que, nunca me deu problema, ela tinha a mão leve, que tal. E era um pouco chato pra mim. Na época, eu não vou mentir que eu me sentia um pouco incomodada. Eu ficava pensando se não era legal, talvez, eu fazer um curso de... Olha, gente, que loucura. Fazer um curso de podologia para atender como manicure. Mas, enfim, né? Tudo tentando me encaixar nos padrões. Mas, assim, a outra parte, né, desses vídeos satisfatórios que as pessoas não contam, que é justamente o que eu quero trazer nesse vídeo e alertar, né, quem tá nessa mesma vibe que eu já fui, né, que eu pensava, eu tenho que desencravar, porque antigamente é assim, porque eu não tô agradando minha cliente. É que o vídeo, ele mostra até onde a pessoa tira, tá? Então, daí já tem um ponto, tá? Até onde a pessoa tira ali da sua unha, né? Desencrava, puxa a pele, sai aquela coisa horrorosa, enorme de dentro da sua unha. Até ali tá tudo bem, entendeu? O problema é o pós. Por quê? Porque se você vai num profissional, um podólogo, eu já fui, né? E a podóloga que me atendeu, na época que eu tive esse problema com a unha lá, com a profissional que trabalhava no salão que eu trabalhava, uma colega de trabalho, o profissional, ele não só tira, como ele prepara antes, tá? Ele faz uma preparação com cremes adequados para aquilo dali, e aí ele faz a remoção e depois ele faz um curativo, um tratamento para você cuidar em casa e melhorar aquela unha. Quando você faz numa manicure, primeiro que a gente não tem equipamento especializado para isso, tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai usar objetos similares, né? Objetos improvisados. Então, vai ser palitinho, vai ser pauzinho, vai ser trocinho, vai ser tesourinha, vai ser qualquer coisa que você vai usar para desencravar aquilo dali. Pensa que o desencravar, se está doendo, é porque está chegando na sua circulação sanguínea. Então, está chegando ali onde pode te contaminar. E você está usando qualquer... Vamos usar uma suposição. Eu resolvi desencravar aqui. Aí, aqui, ó. Tô desencravando aquele palitinho. Aí não deu certo. Aí eu peguei essa espátula. Aí não deu certo. Aí eu peguei o alicate. Aí esse alicate não tá chegando. Aí eu pego outra coisa. Eu tô improvisando instrumentos aqui. E aí eu vou pegar coisas que não estão esterilizadas e vou chegar bem próximo ou até na minha região sanguínea. Então, gente, é um risco muito grande, entendeu?
Por quê? Porque você não sabe fazer aquilo dali. Outra coisa, o equipamento que o podólogo utiliza para desencravar uma unha é um equipamento próprio para aquilo, tá? Cada tratamento onde você faz no podólogo tem um kit diferente de equipamento. É a mesma coisa o dentista, sabe? Tem um kit diferente de instrumentos que ele vai utilizar para fazer aquilo dali. Então, pensa comigo, ele preparou aquele kit, ele esterilizou aquele kit e ele está preparado para fazer aquilo que você precisa, que é desencravar, que é cuidar de uma carne esponjosa ou uma bolha de pus que deu por não retirar alguma coisa, ou uma unha mesmo que teve um crescimento arredondado e está ferindo a pele. Então ele tem um kit ali específico para utilizar na sua unha, esterilizado, preparado para aquilo. Ele vai estar usando luva, ele vai estar em um ambiente totalmente esterilizado, então toalhas, o local que você vai estar sentado, o ambiente é totalmente esterilizado para fazer esse processo. Então o risco de pegar uma bactéria ou alguma coisa é muito, muito, muito curto, muito, muito nulo, sabe? É muito difícil você pegar uma infecção indo num podólogo, porque é impossível. Tudo dele é preparado, esterilizado e feito para aquilo. Já numa manicure, não. Ela lava aqui a toalhinha com água sanitária, entendeu? E sabão. E ela usa amaciante. E as coisas que ela tem na mesa, ela usa glitter, ela usa um monte de coisa e fica ali, né, voando aquilo dali na mesa. Fica aquela poeira talvez da unha de gel que ela fez, a manutenção. Então, gente, ela vai pegar aquilo dali e vai tentar tirar da sua unha ali, na sua região sanguínea, sabe? Com equipamentos não esterilizados, improvisados, né? Então, é um risco muito grande que você corre. Fora isso, depois, gente, depois é que são elas. Por quê? Porque muitas vezes o que parece, né? É que a pessoa tirou tudo que precisava tirar e que a unha tá boa porque tirou um pedaço muito grande, mas às vezes você não tirou. E fica um pedacinho lá dentro da sua unha, tá? Que vai te dar problema com o passar do dia. Então, assim, é justamente isso que eu quero falar com vocês, né? Vocês que são iniciantes, que estão iniciando e ficam assistindo esses vídeos desencravando unha ou desencravam a própria unha, tudo. Ah, mas eu desencravo a minha, não dá problema. Beleza, uma coisa é a sua, que você conhece, né? Talvez por isso que não dê problema. Mas a dos outros é outra coisa. E esses vídeos, eles só mostram até quando ela tira. Não mostra como é que fica depois. Então, se a cliente fica com uma carne esponjosa, se infecciona, se dá qualquer coisa, elas não vão mostrar, porque o vídeo acaba quando ela retira aquele pedaço ali enorme, né? Que parece muito satisfatório, que deve ser quando retirado corretamente, né? Mas não mostra o que acontece depois. E por que eu tô falando isso? Duda, você tá falando isso por quê? Uma vez você tentou e deu errado? Não, gente, eu nunca nem tentei, tá? Eu nunca nem tentei. Inclusive, eu já tive um cliente que levantou da minha mesa, quando eu tinha o meu estúdio, levantou da minha mesa e falou, não precisa mais fazer minha unha não, porque você não desencrava. E saiu da minha mesa. E eu achei ótimo, porque realmente eu não ia desencravar a unha dela. Mas, enfim, nunca tentei desencravar. Nem a minha própria unha eu tento. Vocês veem que eu faço uma cutilagem muito, muito fininha, muito tranquila. Por quê? Porque a cutícula é uma proteção, tá? E eu entendo isso e respeito isso. Por isso que eu nunca tive problema com bife e não tenho problemas com a minha unha, tá? Não é padrão a minha unha, porque ela tem pouquíssima cutícula. Tem pessoas que têm mais cutículas, então você acaba tirando um pouco mais, tá? Mas mesmo nessas pessoas eu também obedeço ali uma margem para que fique bonita a esmaltação e que fique segura, sabe? Sem ultrapassar ali a linha da região sanguínea, para a pessoa não sentir dor, para não sentir ardência na hora de passar o esmalte, porque até isso acontece, sabe? Vai passar o esmalte, dá uma ardência tremenda. Então, eu aprendi, né, a trabalhar dessa forma, justamente para isso. Mas, na época que eu trabalhava num salão, tinha várias colegas de trabalho também, manicures, e certa vez ela falou, deixa eu fazer seu pé, não sei o quê. Eu falei, tudo bem, faz.
E vocês já viram aqui vídeos e vídeos do meu pé, gente. Eu não desencravo meu pé e eu não acho que ele precise ser desencravado. Eu não sinto nada, eu uso tênis direto, não sinto nada no meu pé. Mas ela cismou que tinha que desencravar. E começou, usando um palitinho lá. Um palitinho bem parecido com esse, só que ele era todo de inox. E aí começou. E mexe, 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 mexe. E eu falando com ela, cara, tá perdendo seu tempo, não tem o que tirar. Não, tem sim, tem que tirar. Todo mundo tem, que não, sua unha tá encravada. Quando eu tirar, você vai sentir o alívio, né? E eu, né, fui boba de acreditar nisso, né? Eu tinha ali minha bagagem de experiência já fazia unha. Mas acreditei nela, né? Uma outra profissional, uma pessoa diferente fazendo minhas unhas, eu deixei. E aí, ela cavucou mesmo, sabe, gente? Não é tipo, assim, não. Ela mexia dessa forma aqui, ó. Tentando tirar uma coisa que nem ela sabia o que era. E eu tô falando com ela, isso tá doendo, isso não vai dar certo. Era o meu cachorro latindo aqui, gente, mas ele já parou. E aí eu falei com ela, falei, isso tá dando certo não, tá doendo, tá me machucando, não tá saindo nada. Não, mas tem que sair, tem uma coisa, tá doendo porque tem um negócio enorme, não sei o quê. E aí eu falo, né, gente, foi um erro meu, foi uma ingenuidade minha de não tomar posição e falar, ei, não, para, não precisa, nunca precisei disso. E eu deixei rolar, né, sabe aquele negócio assim, vamos ver, vai ver que tem mesmo alguma coisa pra tirar, enfim. E aí ela cavucou. Eu acho que teve uma hora que ela pensou assim, caramba, não tá saindo nada. Então eu vou dar um piquezinho aqui, ó, vou cortar o cantinho da unha e vou puxar a unha e vou fingir que veio alguma coisa. E foi o que ela fez. E aí eu vi ela fazendo isso e a gente ficou até meio que batendo... A gente tinha uma amizade legal, né? Mas a gente ficou até meio batendo boca, né? Que eu falei, você não tirou nada, cara. Isso daí é minha unha que você cortou. E ela, não é não, que nem sei o quê. Eu não falei que tinha um cantinho pra tirar, que tal. Enfim, no mesmo dia ali eu senti muita dor, muito incômodo, né? Quando ela passou o palitinho, né? Como eu fiz agora a palitação, eu já senti muito incômodo. Mas eu fiquei, tá, foi só incômodo. Isso era uma quinta-feira. Sexta-feira fui eu trabalhar e eu usava sapatilha, né, pra trabalhar. E aí eu botei a sapatilha e já senti um incômodozinho, né, de manhã cedo pra botar a sapatilha. Fui tomar banho, já senti, já ardeu um pouquinho, queimar, não sei, uma sensação esquisita. Só quem já tirou um bifinho sabe o que é. É uma sensação de choque quando você vai pro chuveiro, sabe? Você bota a mão no chuveiro, você toma um choquinho, parece que você lembra ali do bifinho. E aí eu senti ali uma dorzinha, mas eu falei, não vou botar fé nisso, né? Aí fui pro trabalho, não sei se o que agravou também foi o fato de eu trabalhar com o sapato fechado, né? Só sei que no final do dia seguinte, né, depois de ter trabalhado o dia todo, eu pisava no chão e parecia que eu tava pisando num caco de vidro, sabe? A ponta a lateral da unha onde ela mexeu, parecia que tinha um caco de vidro espetando meu pé. Então eu já tava mancando já, eu andava meio que mancando, porque tava doendo muito. Eu não falei nada com ela, né, já era sexta. Trabalhei no sábado à base de remédio, tá? Porque sábado eu acordei com o pé muito inchado, com o cantinho da unha, né? Era nas unhas dos pés. Mas o cantinho aqui já tava com uma ondulação, assim, bem alta. E além de estar super vermelho, tava latejando, assim, sabe? Você sentia o sangue pulsar ali naquela região. Mas aí eu botei o sapato, não falei nada com ela, fui trabalhar. Quando foi no domingo, nossa, passei o dia todo remoendo com esse pé. Porque começou a dar pus, né? Essa areazinha que ficou inchada, começou a dar aquele puzinho amarelo. E, gente, só quem já teve sabe o quanto aquilo dói, gente. Dói muito. Você não consegue nem pensar, só dói. E ainda no pé, parece que a circulação do pé é uma circulação sanguínea maior, não sei se na mão seria menor a dor. Mas doía muito, eu passei o domingo todo botando a minha água, o meu pé, na água gelada, na água quente, na água gelada, na água quente. Quando eu fazia esse processo, parece que drenava um pouco a dor, né? E eu não sentia dor, mas passei o domingo inteiro na internet pesquisando uma forma de cuidar dessa unha. Aí pinguei remédio, pinguei não sei o que lá. E meu pé doendo horrores.
Aí numa segunda-feira tem um mercado, né? Um supermercado, gente, por incrível que pareça. Que tem assim, tipo um mini shoppingzinho, tipo uma galeria nele, que tem uma podóloga. Aí eu falei, ai gente, eu vou bater lá. Vou bater lá, vou ver o que ela pode fazer por mim. Porque eu não vou entregar na mão de outra manicure. E eu fui lá. E ela não era assim o atendimento, né? Tinha que agendar. Mas como era segunda-feira e o movimento estava fraquinho, ela falou, eu posso dar uma olhada sim. E aí ela olhou e aí que eu fui ser atendida por quem realmente precisava. O que realmente aconteceu? Não foi uma unha encravada nem nada. O que aconteceu? De tanto ela forçar aquela parte que ela ficou puxando para trás, ela quebrou a minha unha dentro da pele e aí criou um machucadinho, né? Ela quebrou a unha ali, deve ter sangrado, né? E eu não percebi. E ficou aquilo machucadinho por dentro. E aí, o que aconteceu? Aquilo dali, com o passar do tempo, com o pé fechado também na sapatilha, né? Esses 2 dias que eu trabalhei, aquilo foi piorando. Formou uma pequena carninha esponjosa, que é aquela carnezinha que vai saindo assim, parece uma flor, sabe? Depois do pus virou tipo um... Como eu posso explicar a carne esponjosa? Ai, não queria deixar foto aqui pra vocês não, que carne esponjosa é muito feio. Mas ficou como se tivesse aberto, uma ferida aberta assim, ó. Aberta e super sensível. E aí ela foi lá, ajustou o corte da minha unha, tá? Mas é o que eu tô falando. Aí, quando eu cheguei lá, ela diagnosticou o que tinha acontecido, eu expliquei. Ela deu uma olhada e aí ela fez uma preparação com uma higienização muito forte, assim, passou vários produtos para fazer a higienização daquele local, né? Como quando você vai fazer uma cirurgia. E aí depois ela veio com um kit específico para ajuste de corte de unha. Olha só, gente. E aí ela fez aquele ajuste ali do corte da minha unha. Depois ela veio com um tratamento para secar, né, o pus que tinha criado e para cicatrizar. Fez um curativo e pediu para que eu tirasse o curativo depois de 1 dia. E ela passou lá uns produtos junto com o curativo e aí pediu para eu voltar na quinta-feira. E eu voltei na quinta-feira, já tinha tirado o curativo e tudo, já não estava mais sentindo dor, porque a dor que eu estava sentindo e o machucado que criou foi porque a unha quebrou lá dentro, sabe? Ficou quebrada lá dentro. Então, além de cortar a carne, né, ela ainda ficou ferida, né, porque quebrou a unha, né, quando você quebra a unha ela fica sensível. E aí na quinta eu voltei, ela cuidou lá e tudo. Com o passar do tempo, eu acho que um mês e meio depois eu voltei lá para ela dar uma olhada de novo, mas eu já não estava sentindo mais nada. E assim eu me livrei, tá, da unha encravada. Lembrando que o corte da minha unha ficou torto, tá? O meu pé ficou com uma parte maior. Então, conforme ia crescendo, ela pedia sempre para me puxar na hora de fazer a cutilagem e não cutilar, não tentar acompanhar aquele corte de unha, porque ficou torto, né? Ela cortou demais. Enfim, gente, olha o problemão que eu tive por não me impor, né? E aí essa foi a minha parte de erro também, porque eu sendo profissional e eu não desencravando unha, eu não deveria ter deixado desencravar a minha, né? Mas aí são experiências que a gente tem que passar, são erros que a gente comete, né? Hoje em dia, ninguém faz minha unha e não é porque eu me sinto a braba das unhas, que só eu sei fazer, mas é porque a minha unha é uma unha muito simples para fazer. Eu gosto também de fazer minha própria unha e porque também eu tenho medo. Agora eu fiquei um pouco... Depois desse episódio que eu passei, deve ter o que isso? Isso tem mais de 6 anos, porque eu não tinha a Evelyn, né? Tem mais de 6 anos que isso aconteceu. E assim, eu fiquei muito assustada. Fiquei muito assustada, porque doía demais, gente. Doía. E foi bom também para servir de experiência, para que eu nunca tentasse fazer numa cliente minha. Ó, eu tô montando o degradê aqui, tá, gente? Lembrando, eu botei um pouquinho do branco, um pouquinho do cinza e carimbei na unha. Eu vou fazer esse processo mais uma vez e depois vou botar o glitter, tá? Então, assim,
O que eu quero falar com vocês, até que eu falo com algumas clientes, tem algumas clientes minhas que estavam acostumadas a desencravar a unha e passaram a fazer comigo, e com o passar do tempo elas foram percebendo que não tinha mais necessidade, tá? Porque, gente, a unha é uma proteção, tá? E se houver, né, a cutícula, ela é uma proteção. Se houver necessidade, se a cutícula estiver te incomodando, você não tem que procurar uma pessoa que cuida da estética da unha, e sim da saúde das unhas, tá? É a mesma coisa o dente, tá? Você quer o dente branquinho. Ah, eu quero meu dente cada vez mais branquinho. Você vai na farmácia, vai procurar lá uma pasta de dente e vai procurar uma pasta que deixe seu dente branquinho. Você está cuidando da estética do seu dente, tá? Não é da saúde, é da estética. Você quer ele mais branquinho. Agora, se você tem uma cárie, se você está com o dente podre, se o dente está doendo, você não tem que ir na farmácia e procurar uma pasta de dente. Você tem que ir no dentista, entendeu? Então, se você tem um problema com unha encravada, né? Ou com unha com crescimento ruim, você tem que procurar o profissional responsável por resolver isso. Não adianta você ir numa manicure, tá? Porque a manicure ela vai resolver a estética. E você que é manicure, não se sinta menor ou ruim porque as clientes procuram por isso. Como eu disse no começo do vídeo, isso foi uma questão cultural por um tempo, tá? Então, por muito tempo, as manicures realmente, elas ofereciam esses serviços e algumas pessoas mais antigas acostumaram com isso e acham que é assim que tem que ser, mas não é assim, né? Como eu disse, tem diversos fatores que fazem com que a manicure não desencrave uma unha, gente. A gente não tem nem equipamento. A gente não tem equipamento, a gente não sabe fazer a asepsia correta, a gente não tem um ambiente preparado para aquilo, tá? Então, imagina, você vai no podólogo, a podóloga que eu fui, né? Eu fiquei deitada numa maca, com a minha perna esticada, confortável. Eu não fiquei numa cadeira segurando minha perna na perna da podóloga, sabe? Então, é super diferente, é um outro tratamento. Mas sabe o que realmente também pode estar acontecendo para sua cliente ficar procurando, querendo que você faça, né, esse serviço? Na época que isso aconteceu, o serviço de pedicure custava R$35, mas o serviço de podólogo, na época, eu paguei R$60. Então, talvez a sua cliente está querendo pagar mais barato para você fazer um bom serviço, né? O serviço da podóloga. E, gente, não tente fazer, porque ela só vai lembrar quando der errado, tá? Então, você vai tentar fazer, você vai se esforçar, mas quando der errado, você vai lembrar. Igual eu lembro porque deu errado, deu muito errado, aí eu tô lembrando. Então, se tivesse dado certo, com certeza eu não tava nem falando aqui no vídeo. Então, se você quer fazer ali seu nome, se você quer crescer no ramo, na carreira, né? Fazer uma carreira de manicure, gente, já começa da forma certa. Não fica querendo impressionar por isso, não, sabe? Vai ter pessoas que vão te procurar querendo que você desencrave, sim. Você vai ter que se posicionar e dizer que você não faz. E vão aparecer pessoas que vão te admirar justamente por ter esse reconhecimento, por falar, olha, eu não desencravo, entendeu? Que foi exatamente o que acontece comigo. Nunca senti falta de desencravar, tenho mais de 10 anos de profissão, não desencravo unha, tenho isso muito fixo na minha cabeça, eu não tenho capacidade de desencravar, não me sinto menos manicure por isso. Ah, nossa, mas toda manicure que é muito boa desencrava. Sim, parabéns para elas, que elas continuem fazendo da forma que elas acham certa e eu vou continuar fazendo da minha, tá bom? Então, essas foram as unhas de hoje. Eu trouxe um degradê. Eu confesso pra vocês que eu gostei. Eu não tô gostando muito do tamanho da unha, tá? Eu tô achando elas muito curtinhas, né? Essas aqui, então, estão bem curtinhas. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu acho que eu vou ter que fazer alguma reposição de vitamina, alguma coisa do tipo, porque minhas unhas estão muito quebradiças, né? E eu mexo muito com água, cuido da casa, cuido de criança. Então, elas não estão crescendo legal da forma que eu queria. Talvez eu vou ter que suplementar isso. Mas eu acho que essa decoração ficou bonita. Vou botar um anelzinho aqui. Deixa eu achar meus anelzinhos. Vou botar um anelzinho aqui. Eu acho que a decoração ficou bem bonita. Eu acho que esse esmalte também, né? Ele
não promete nada e entrega tudo, né? Porque você olhando assim no frasco, você não dá muito por ele, mas nenhuma decoração, ele ficou lindo. Eu adorei, ficou bem sutil e o degradê também ficou ótimo, tá? Então, essas foram as unhas e o bate-papo de hoje. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Lembrando que o link do meu curso tá aqui abaixo para vocês adquirirem meu curso, para fazer o meu curso de manicure, tá? Com toda a experiência que eu criei nesses 10 anos, eu botei nesse curso, tá? Sem exceção de nada, não tem segredinho, não tem truque, não tem nada. Tudo o que eu aprendi, tanto em cursos que eu fiz quanto na prática, vocês vão encontrar no curso que tá com o link aqui abaixo. Se você tem gostado desses vídeos mais espontâneos, por favor, eu peço para que você curta esse vídeo, comenta aqui embaixo sua opinião sobre o nosso bate-papo, sobre a unha, sobre qualquer coisa. E se inscreva se você não for inscrito, porque aqui tem vídeo toda semana, eu trago vídeos novos aqui. E agora eu tô trazendo até alguns vídeos de decoração, tô tomando coragem para fazer algumas decorações aqui, mesmo com a unha curtinha, e trazer para vocês, para inspirar vocês a fazerem decorações também, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo!